é um mito ou é verdade? É muito comum mulher nunca ter tido orgasmo? Porque a gente ouve falar e tal, assim, que assim, realmente é mais comum do que eu posso imaginar? A última pesquisa que teve, eu não me lembro quem fez a pesquisa, mas 65% das mulheres nunca sentiram orgasmo. Mais da metade nunca sentiu orgasmo. Isso vai muito das nossas crenças. O que nós mulheres aprendemos em relação ao sexo? Não toca aí que é feio. Cuidado com a forma como você veste, como você se comporta, como você se entrega para um homem, senão você vai ser... Se eu posso falar aqui? Pode, aqui pode. Então você vai ser uma puta se você se vestir dessa forma, se você se tocar, se você se masturbar. Atendi um casal, eu fui para interior do Belém do Pará. Eu atendi um casal super jovem, ele tinha 23 e ela 19. Ela desenvolveu vaginismo. Vaginismo é uma contração involuntária do assoalho pélvico. Não entra nenhuma agulha e gera muita dor para a mulher. Isso é psicológico. É involuntário. É involuntário, é involuntário. Isso é psicológico. Por quê? Porque ela tem medo. Ela morre de medo. Quando ela casou, o marido dela, se você vê, é aquele cara maravilhoso. Ele levou ela para Paris, levou ela para China na lua de mel. Ele dá para ela o que ela quiser. Ele dá celular do ano, carro do ano, faz jantar romântico. Mas é um cara abusador. Ela vive num relacionamento abusivo. E quando... Pode falar mesmo, gente? Pode, minha filha. Que pode tudo, minha filha. Então, o pessoal vai dar uma chocada. Não, pode falar. Quando ela viajou com ele, depois na lua de mel, depois do casamento, ela já estava com vaginismo. E como não entrava, como não tinha como fazer sexo, durante uma semana ela teve que fazer sexo anal com ele. Ela não segurava mais, ela evacuava sem perceber. E quando eles me chamaram para ir lá, é porque ele queria aprender a massagem tântrica para ela dar prazer para ele, porque ela acredita que ela, independente de sentir dor, independente de estar, que ela não sabe que está num relacionamento abusivo, porque o cara parece ser um príncipe. Independente de qualquer coisa, ela, na obrigação de mulher, ela precisa dar prazer para o marido, então ela foi aceitando muita coisa acontecendo com ela. E aí, quando a gente, depois que eu fui lá, eu fiquei bastante chocada com aquilo, foi bem, quase no início da pandemia, foi em janeiro que isso aconteceu, no início do ano passado. Isso me quebrou por inteiro como terapeuta, de ver um caso como esse. E muitas das vezes, a gente vai desenvolvendo questões sexuais porque a gente vai se permitindo, porque a gente vai tendo crença. E essa menina, eu falei pra ela, olha, uma das coisas que você precisa fazer para se conectar com o prazer é se masturbar. Ela falou que ela não ia se masturbar porque Deus ia condenar ela. Porque a igreja ia condenar ela. Então, eu saí de lá sem saber o que fazer. Porque eu não poderia ficar atendendo eles lá e eu também não poderia virar para ela e falar, olha, teu marido é um cara abusador. Eu não podia fazer isso. E aí, o que eu fiz? Eu só recomendei eles um terapeuta, um psicólogo, para eles procurarem ajuda. Infelizmente, não sei se eles procuraram, não tive mais contato com eles. Mas eu vejo que as grandes questões sexuais que nós carregamos, nós mulheres, de não sentir prazer, são devido a essas crenças. Não sou contra a religião, acredito que a gente precisa sim acreditar em Deus, universo, força, energia, Shiva, Shakti, enfim. A gente precisa acreditar que existe uma força superior que está aqui olhando para a gente, que criou tudo isso. Mas questionar alguns conceitos que eu acho que foram os homens que colocaram por controle, porque quando pessoas com medo são pessoas fáceis de controlar. Pessoas que não têm medo não são controláveis. Gente. Bate palma aí, gente. Porque eu vou falar uma coisa pra você. Nós, aqui a gente tem 3 homens aqui na produção. Contando comigo 4. E a gente não... A gente foi criado dessa forma. Isso não mas não é por causa disso que a gente tem que ver cenas igual a gente viu ontem na internet lá do DJ,
que ele fez com a mulher. Isso não é homem, é falta de caráter, né? Então, assim, e muitas das vezes o que acontece com as meninas é o que você acabou de falar. Às vezes ela não está nem entendendo que ela tá sofrendo isso, né? Que maluquice, Vai cara. se permitindo, vai se permitindo. Eu tenho uma paciente que a gente está na 3ª sessão. Eu acho que ela deve ter, na média, 29 anos. Ela viveu durante muito tempo num relacionamento abusivo. Durante muito tempo. E depois ela passou por um pequeno abuso. Ela estava numa festa e ela viu um cara conhecido, e o cara queria ficar com ela. Ela viu que ela estava um pouco bêbada. E aí ele empurrou ela para dentro do banheiro e já ficou passando a mão nela e colocando o dedo dentro da calcinha. E ela se sentiu abusada, mas ela... Claro, ela estava sofrendo abuso, né? Mas ela conseguiu se livrar daquilo. Recentemente, ela começou a sair com algumas pessoas e um cara fez isso com ela. E aí veio toda a memória de abuso. A gente fez uma meditação com uma prática na nossa última sessão, que toda vez que eu chegava próximo da vulva dela, o corpo dela contraía todo. Todo. E aí a gente foi relaxando, até o ponto dela começar a sentir prazer com o toque. Quando a gente terminou, ela falou comigo que a mãe dela dizia pra ela que ela precisava dar prazer pro namorado dela, porque senão o namorado ia procurar na rua. E ela precisava, então, segurar aquele namoro, por mais que ela sentisse dor durante a penetração. Ela estava desenvolvendo o vaginismo. Só que, graças a Deus, ela terminou o relacionamento. Mas é isso que eu falei. Lembra, no início, a gente disse que o nosso cérebro ele vai receber a informação. Quando o nosso cérebro ele fala, não, eu não consigo lidar com isso, ele pega aquela memória e guarda no nosso corpo. Se é memória sexual, vai guardar aqui na nossa musculatura. Principalmente, a gente tem um músculo chamado psoas, que fica próximo da vulva ou do pênis. Normalmente, pessoas que têm muito medo têm essa musculatura muito dura, muito enrijecida. E aí a gente trabalha com meditação de TRE, que é exercício de liberação de trauma. E a gente vai trabalhando esse corpo, desbloqueando esse corpo para permitir o prazer. Mas as crenças que nós carregamos ainda são muito duras, muito rígidas. E eu acredito que quando a gente começar a questioná-las, a gente vai viver muito bem. A gente vai se permitir muito mais. E permitir ao prazer. Né? E programas como o Bora Podcast traz esse tipo de assunto sem nenhum tipo de preconceito, nem de julgamento, meu filho. Aqui, a gente pode até ser bem-humorado e fazer uma brincadeira ou outra, mas com todo respeito. E vamos ser felizes, gente, porque essa vida é muito rápida, é passageira. E ó, daqui a pouquinho não tem ninguém aqui mais. Então vamos aproveitar da melhor forma, sem fazer mal a ninguém e sendo feliz.